بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: وعاشروهن بالمعروف. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Caros irmãos, louvado seja Allah subhanahu wa ta'ala, o nosso Criador, aquele que criou-nos e orientou-nos para o Din de Islam. E no entanto, prezados irmãos, o melhor Din, o melhor sistema, a melhor conduta está no Islam. O melhor livro que Allah subhanahu wa ta'ala revelou é o Coran, e a melhor orientação para nós é o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na verdade, tendes na vida de Muhammad sallallahu alaihi wasallam um belo exemplo para aquele que espera encontrar-se com Allah subhanahu wa ta'ala. É por isso que nós, repetidas vezes, sempre vamos voltar a falar e citar o profeta sallallahu alaihi wasallam, porque ele é para nós a melhor conduta, o melhor caminho, o melhor modelo. Portanto, prezados irmãos, o que eu vou falar hoje é um bocado sobre direitos conjugais, direitos nas relações conjugais. Então, vou fazer esta conversa hoje, na verdade, em reação a uma outra conversa que tem sido levantada bastante. Algumas pessoas, quando tocam nesses aspectos que têm a ver com a família, e principalmente quando tocamos em algo que não é sempre, não é várias vezes falado, então às vezes cria uma certa reticência, uma certa dificuldade de perceber. Então é por isso, é em torno disso que eu quero fazer a nossa conversa de hoje, inshallah ta'ala. A vida conjugal começa com a relação, não é? Com o casamento no Islã, começa com o nikah. Então, o momento em que nós celebramos, dissemos na Kahtuha ou Qabiltuha, nascem alguns direitos, não é? Automáticos, nascem logo de imediato com o casamento. Então, esses direitos e deveres nascem para ambas as partes. E, sobretudo, em relação aos deveres que nascem, não é, que são impostos à mulher, não é, principalmente, e é sobre isso que eu quero falar, ela, ao aceitar, não é, se casar com alguém, então ela passa a viver debaixo ou na tutela ou sob a responsabilidade do seu esposo. Então, ao fazer isso, Allah subhanahu wa ta'ala, por exemplo, impõe sobre ela, ordenou que ela passe fica distrita a um dever de obediência, de forma geral, não é? Ao seu esposo. E quem fizer isso, conforme vem no hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, diz: aquela mulher que efetuar os seus 5 salates diários e jejuar o seu mês de Ramadã e ser casta para com seu marido e obedecê-lo, então ela entrará no Jannat da porta que ela escolher entrar. Então o Jannat tem 8 portas, são 8 portas no Jannat. Então a mulher terá a opção de escolher qual das portas ela prefere entrar. Então, este hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam, não é, menciona alguns aspectos que depois são fundamentais para percebermos o dever da mulher. Primeiro, ela tem deveres e obrigações para com Allah subhanahu wa ta'ala, não é? Então ela tem que fazer o seu salat, tem que cumprir com as suas ordens com Allah subhanahu wa ta'ala. Então aquela mulher que fizer isso, não é? E fizer seus 5 salates e jejuar o seu mês de Ramadã, e depois vem aqui a parte principal que nasce com o matrimônio, que ser casta com o seu marido. No outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que proteger as suas partes íntimas. Outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz com palavras mais genéricas, e não permitir que um estranho durma na cama do seu marido, não permitir intimidade com pessoas estranhas. Outro hadith diz não deixar entrar em sua casa alguém que não seja com autorização ou de conhecimento do seu esposo. Tudo isto aqui, o profeta sallallahu alaihi wasallam está a mostrar aquele que é a obrigação que nasce imediatamente com o casamento. Então, com o casamento, o objetivo do casamento,
aquele que é objeto contratual, o que é que está-se a negociar quando está no masjid sentando marido, mulher, nakahtuha wa qabiltuha, o que é que está por detrás, qual é o negócio, não é? Nós sabemos que o nikah é um beia no Islã, é como um contrato comercial, assim como nós fazemos. É por isso que o kitab nikah está dentro do kitab al-buyu', muitas das vezes. Fuqahas, nos livros de fiqh, quando falam de comércio, e no fim termina com nikah, porque é uma das formas, não é? Aliás, não é só no Islã, mesmo no direito normal, quando se fala da natureza jurídica do matrimônio, é um contrato, não é? Então, estando neste campo do contrato, qual é o objeto? O que é que está em causa aqui? O que é que estamos a acordar? Então, o que se está a acordar é a disponibilização da sua feminilidade, da mulher, não é? Para o seu marido. É isso que está em jogo no nikah, não é? O nikah é a mulher que se coloca na posição, entrega-se ao seu marido para junto o homem e a mulher procriarem. Então a procriação é que está em jogo, que é o objeto contratual neste negócio, neste nikah. Então quando fala-se mahar, eu dei mahar, ela estipula o mahar e acontece o casamento, nasce esta obrigação da mulher viver e dedicar a sua feminilidade para o seu esposo, para juntos procriarem e criar família, tá? Por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Então, Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Gente, itaqu rabbakum, temei o vosso Senhor Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi khalaqakum, aquele que vos criou de uma só essência, wa khalaqa minha, e dela, wa khalaqa minha zawjaha, criou a vossa parceira, a esposa, não é? Wa khalaqa minha wa batha minhuma, e de ambos Allah subhanahu wa ta'ala fez surgir minhuma rijalan kathiran wa nisaa, vários homens e várias mulheres, que fez sair através deste. Então esta procriação é que é objeto do casamento. Era isto que acordaram no masjid, é sobre isto que houve um aqd nikah. Então o objeto do nikah é este, tá? É milkul bud'a, fala assim os fuqahas na palavra mais estrita, né, no sentido mais literal da palavra, que é a troca e comercialização das intimidades, tá? E isto é a essência do casamento. Para dizer que o casamento não nasce imediatamente dali outras obrigações, que nós vemos várias, que nós temos. Há vários deveres que depois vão nascendo, todos esses nascem de acordo com o relacionamento que se estabelece entre as pessoas, da amizade entre o marido e mulher, de apoio mútuo um ao outro. Isso tudo nasce automaticamente e pode variar de família para família, de povo para povo, de tribo para tribo, de casta para casta. Podemos encontrar regras que são aplicáveis num casamento, não são aplicáveis no outro, mas são todos muçulmanos, fizeram todos celebrar o mesmo nikah. Então não é universal, não é? Todos os detalhes de como se relacionar no casamento. Então não é, ninguém tem uma fórmula de vir explicar como é que o homem deve viver no casamento. Acabou o nikah, marido e mulher saíram, estão juntos, agora vão entrar no carro, quem vai abrir a porta? Não é Sharia que vai estipular isso. Se é marido que abre a porta da mulher, ou a mulher que vai abrir a porta para o marido. Isso não é Sharia que estipula, tá? Por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão e delega essa responsabilidade às próprias pessoas: wa'ashiruhunna bil ma'ruf, e convivam com elas na base daquilo que é convencional, que é convencionalmente aceito, aquilo que é socialmente válido, aceito, aplausível. É nessa base que vocês vão conviver. Não é, o Sharia não vai estipular. Às vezes a gente vê algumas perguntas: quem sobe no carro à frente, é a mãe ou é a mulher? Perguntas assim nas redes sociais, não é? Entre a mulher, eu tenho minha esposa e tenho a minha mãe no carro, quem é que vai sentar à frente? É minha esposa ou minha mãe? Então o mufti ou os molanas começam a dançar para encontrar a resposta. Mas quem é que vai? Então uns dizem: vai a mãe. Então outros: não, mas não é correto, vai a esposa. Então aí sai uma confusão muito grande. Mas isto aí está delegado aos costumes, não é Sharia de quem vai estipular quem senta em frente. Sharia não vai estipular isso. Allah subhanahu wa ta'ala diz claramente: wa'ashiruhunna bil ma'ruf, convivam com ela naquilo que é socialmente aceito. Então depende de onde você está. Então se dissermos o que é que nasce do casamento,
o dever da mulher que nasce no casamento é de ser fiel ao seu esposo e procriar para eles juntos criarem uma família. Nascerem muitos, procriarem, fazerem filhos e prontos. Este é o único dever que está lá, que Allah subhanahu wa ta'ala fixou no casamento. E os outros? Eu lavar. Então as pessoas assustam quando às vezes os molanas dizem, não, mulher não tem a obrigação de lavar a sua roupa. Então o marido assusta, mas como assim? Não tenho obrigação, quem vai lavar minha roupa? Eu vou lavar sozinho. Bem, você está a estranhar por quê? Onde você viu, em que lado está escrito que a mulher tinha que lavar a sua roupa? Onde houve esse acordo? No Sharia, no Corão, Sunnah, Hadith, não vai encontrar nada. Mas então quem lava a roupa no Sharia? وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, convivam com aquilo que é socialmente aceito. Vê na sua comunidade como é que vocês vivem. Se calhar não é possível, nos outros não vivem assim, não é problema. Por exemplo, na Europa não vivem assim, mulher não lava a roupa de marido. Em sociedades, por exemplo, altamente materialistas, todos trabalham, saem todos juntos para o serviço, voltam todos à mesma hora para casa. Quem é que dela tem que voltar e depois ir lavar? É isso? Onde está escrito isso? Naquela sociedade eles têm uma maneira de viver, vão viver daquela maneira. Sharia não estipulou que mulher é quem deve lavar, mulher é quem deve cozinhar, não estipulou. Vai mais adiante, fuqahas vão mais à frente ainda. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ, e é dever daquele para quem a criança foi gerada, quer dizer o pai, está? Obrigação. É dever daquele para quem a criança foi gerada, então a criança foi gerada para o pai, entre aspas, tá? Então quem gerou é a mulher. Então وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ, é imposto a esse indivíduo para quem a criança foi gerada, رِزْقُهُنَّ, o sustento das crianças, da mulher, bil ma'ruf, de acordo com aquilo que é convencionalmente aceito. Quer dizer, qual é o quantum desse rizq? Vou dar quanto rizq? Bil ma'ruf. De novo, Allah delega aqui para quem? Os costumes tradicionais, a convenção, o que está na sua comunidade, é isso que vai regular. Não existe fixo Sharia, 10 dirham, 5 dirham, tem que dar nafaqah de tantos dirhams, comida tem que dar tantos quilos. Não vem assim no Sharia estipular, não é? Então, quem vai estipular esse quantum, esta quantidade? Al-Ma'ruf, aquilo que é convencionalmente aceito. Mas Allah subhanahu wa ta'ala diz uma coisa muito importante: aquele para quem a criança foi gerada. É por isso que nós no Islã, nome leva o nome do pai. Então, tem a obrigação de que? Rizquhunna, sustentar, desde o momento em que a criança nasce. Então, os fuqahas começam a perceber isso. O que isso significa? Isso significa que desde o momento que a criança nasce, é obrigação do homem dar de comer àquela criança. Mas não, a mãe é que amamenta. Sim, a mãe é que amamenta, mas a mãe pode não ter leite, ou a mãe pode não querer amamentar. No costume dos árabes existia aquilo que é amas de leite, era muito comum. Era normal uma mulher, principalmente as mulheres nobres, delegavam e contratavam alguém para amamentar. Elas não davam leite de peito, não é? Então contratava-se alguém para amamentar. Então nós estranhamos, mas na época dos sahabas não estranhavam isso. Esta frase, que não é, o homem, a mulher pode até negar, até por razões cosméticas, fuqahas dizem, simplesmente para não estragar o meu feito. Uma razão cosmética, não é por razões de saúde ou por falta de leite. Ela pode dizer, não, por favor, marido, arranja. Era normal nos sahabas naquela época, principalmente das famílias nobres, sempre contratavam uma mãe de leite. Tanto que o profeta sallallahu alaihi wasallam próprio amamentou com uma outra pessoa que não era mãe dele diretamente, não é? Então foi dada para uma mãe, uma ama de leite. Então, وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ, Allah subhanahu wa ta'ala quando diz é dever, não é, daquele para quem a criança é gerada, o sustento da criança desde o nascimento. Tanto é que no período, por exemplo, de Idda, quando há divórcio, não é assim, com uma mulher, a mulher até pode fixar, acho que os fuqahas escreveram, pode fixar o preço para amamentar aquela criança que é sua. Fixar para o marido: durante este período você vai amamentar, eu vou cobrar tanto. Por quê? Não pode só levar teu nome, não. Meu filho, está aí, meu nome, fulano, apelido fulano. Não, mas também as despesas disso está sobre si. Está a perceber? Então, mas isso era muito normal nos sahabas, não é normal entre nós, claro, mas as mulheres fazem isso. E quando uma mulher faz isso, o homem deve entender isso como ihsan, como um favor dela, uma colaboração, uma oferta, doação da parte da mulher para a sua família,
para os seus filhos. A mulher pode fazer muita coisa no lar. Às vezes a mulher, por iniciativa própria, compra roupa, tudo isso é um ihsan que ela faz para a família, é um favor que ela faz para a família. Agora, eu estava a dizer que no Islã existe Coran, Sunnah, Ijma, Qiyas, que são as fontes do Islã. As fontes primárias é Coran e Sunnah, de onde nós vamos trazer isto é obrigatório, ou isto não é proibido, é bom, é mau, é do Coran e da Sunnah. No entanto, mas também podemos descer para Ijma. Ijma é o consenso. Então é preciso ver o consenso dos fuqaha, o consenso dos sahabas, não é? Ir ver o consenso, se esta ação alcançou um certo consenso no seio dos sahabas, que disseram que não obstante o facto de não existir uma diretriz clara do Corão e da Sunna, mas nós entendemos que isso deve ser assim. Então isso é que chama-se Ijma dos sahabas. Quando se consolida um Ijma dos sahabas, ele também tem força, se torna uma fonte para nós. Mas também, se não encontrarmos no Ijma, podemos fazer em Qiyas, que é analogia. A analogia é observarmos para aquela questão em particular, se tem uma certa semelhança com uma questão nova, que nós não encontramos disposição do Sharia. Sharia não está a dizer nada sobre essa situação nova, mas ela é semelhante a algo que está lá no Sharia, e nós podemos então emprestar aquela que é a diretriz que o Sharia aplicou para aquela situação, para esta situação nova. Então, isso chama-se Qiyas. Mas além do Qiyas, vamos agora falar do Urf, que é este aspecto que muitas das vezes falta quando estamos a falar dos direitos e deveres no campo da família. O costume, al-urf. Então, o costume, não é? É uma das fontes, principalmente de acordo com o Imam Abu Hanifa, na escola do Imam Abu Hanifa. O Imam Abu Hanifa é que é, vamos lá, o protagonista, quem avança na sua escola, no seu pensamento, quem avança com esta modalidade de costume. Os outros adotam, mas o Imam Abu Hanifa é quem avança. Imam Malik vai com maslaha ou masalih, al-masalih al-mursala, não é? Além dessas quatro fontes, olha para maslaha. Imam Ahmad bin Hanbali desenvolve aquilo que é Saddu Zari'a. Maslaha é dizer ver a utilidade da coisa, não é? Não obstante, não está no Coran, não está no Sunnah, não vem no Ijma nem no Qiyas, não há como, mas esta coisa aqui tem um certo maslaha, uma certa vantagem para a família, ajuda a unir o lar, por exemplo. Vamos lá, ajuda, isto é importante para unir o lar. Eu trabalho, minha esposa não trabalha, ela fica em casa. O dinheiro que eu ganho não é muito, por exemplo. Então os maliquitas, também os hanabila vão pensar desta forma. Há maslaha, que a mulher fique a cuidar dos assuntos de casa, varrer, limpar. Este será o raciocínio: varrer, limpar, cozinhar, e nós não temos dinheiro suficiente, então a falta disso causará danos no seio do lar. Então torna-se dever da mulher, é por esta via, está a ver? Torna-se dever da mulher apoiar o seu esposo com as coisas da casa, lavar, varrer e não sei quantos. Então a Malikia vão pensar aí, tá? Os Hanabila, Ahmad bin Hanbali, vão partir por outra via e vão dizer, por exemplo, que Saddu Zari'a é uma das fontes de Sharia. Saddu Zari'a é obstruir um meio que pode trazer outros danos. Vamos impedir aquilo que nós chamamos de cortar o mal pela raiz, não é? Nós chamamos, na nossa expressão, cortar o mal pela raiz, ou por outra, antecipar a ocorrência de um certo mal, com uma certa nova medida, que no Sharia normalmente não teríamos tomado. Por exemplo, o Sharia não estipulou que fulano deve varrer, mas se não varrer, haverá um certo dano. Se não limpar a casa, depois como é que vamos viver dentro da casa? Com crianças, com a casa suja, não é? Com a casa não higienizada, como é que será a casa? Não tenho dinheiro para contratar alguém de fora, vai causar problemas de saúde, doença. Então, Saddu Zari'a. Então, o Imam Ahmad bin Hanbal vai chegar por esta via e dizer, com vista a obstruir um mal que virá, que poderá vir por causa disso, o Sharia pode fixar algo que ainda não tenha sido fixado antes. Allah não disse no Corão, não disse na Sunnah, mas as circunstâncias podem nos levar, não é, a criar uma outra norma. Então, a dizer, por isso que, por exemplo, se foram a discutir essa mesma pergunta feita para ulamás, com essa influência árabe, com a influência de Imam Ahmad bin Hanbali, de Imam Malik, havemos de ver a lista dos deveres da mulher aumenta, é muito grande a lista dos deveres da mulher dentro da casa. Mas é preciso entender que eles alcançaram esta conclusão com base nessas novas fontes particulares no seu madhab. Então, o Imam Abu Hanifa tem um urf, o costume, que serve como naquilo no direito chamam de onde há lacunas, ou onde há faltas,
onde há alguma coisa que falta para completar, então nós vamos usar este novo recurso para fazer o quê? Para eliminar essas lacunas. Então o urf, o costume, faz isso naquelas coisas não estipuladas no Sharia, não estipuladas pelo Corão e pela Sunna. Então o costume deve ser tido pela fonte. O costume dos mandaus já de ser diferente dos macenas, não é? Os machanganas é diferente dos outros, os macondes, não é? Então os memanes é diferente dos surdis, não é? Então assim sucessivamente. A menina, quando homem e mulher se casam, então traz a menina para a sua... Antes de se casar, o Sharia, o profeta sallallahu alaihi wasallam aconselhou a olhar para o quê? Kufu, compatibilidade. A compatibilidade, a finalidade da compatibilidade é regular esses aspectos. Essa menina será compatível nesta família. E é bom você casar com uma pessoa que seja do seu, seja compatível para si. Não casar com uma pessoa que será, como é que se diz, estranha na sua família. Então, se o indivíduo vai casar uma mulher, vamos lá, com uma educação, entre aspas, completamente ocidentalizada, para uma família tradicionalmente africana, não é, para ser mais tradicionalmente africana, com nossos costumes, e depois ela chega, não muda aqueles seus costumes, não será aceita no seio desta comunidade. Então não é Islã ali, não é? Foi a falta dessa consideração pelo costume. E esses choques que a gente vê não é por causa do Islã. Então não vamos dizer, não, ela não lava, porque o Islã diz que tem que lavar. Não podemos culpar o Islã. Não é o Islã. O Islã não diz que tem que lavar, mas o Islã diz que tem que ter em consideração o costume, não é? A compatibilidade, ser uma pessoa compatível para si. Isso sim o Islã diz, não é? Casar com uma pessoa que seja compatível. Então, mesmo compatibilidade financeira também entra em jogo. Mas pode-se dar o caso, alguém coloca a questão, não, o profeta sallallahu alaihi wasallam casou Khadija. Khadija era, não é, rica, e o profeta sallallahu alaihi wasallam não tinha, não era do nível de Khadija. Khadija era uma das mulheres mais ricas, não é, da cidade, de Meca. Então, onde é que está a compatibilidade entre o profeta e Khadija, em termos financeiros? Então, outros dizem que não. O kufu não é necessariamente financeiro. Outros dizem que o kufu é apenas din. Mas, de acordo com o Imam Abu Hanifa, o kufu também é econômico. Agora, a não ser que uma das partes cedeu. Por exemplo, no caso de Khadija, ela é que foi voluntária. A Khadija, eu em brincadeiras assim com amigos nas redes sociais, já discutimos assim com colegas. Não, aqui quem casou outro foi a Khadija que casou o profeta sallallahu alaihi wasallam. Não o inverso, ela é que meteu o pedido. Então, ela consentiu o estado econômico do marido. Aliás, ela avaliou que este, não obstante não ter dinheiro, mas ele tem muito mais, tem coisas muito mais valiosas do que o dinheiro que eu tenho. Então ela consentiu aquela situação. Então é preciso haver esse consentimento primeiro. E se isso acontecer, o kufu não é condição sem a qual o casamento não vai acontecer. Não. Se as partes consentirem, mesmo não havendo o kufu, o casamento sai, acontece. Não é? Por quê? Porque o objeto principal do casamento, como começamos, é qual? Procriação. Não é esses aspectos econômicos, não são objetos principais. Estabilidade entre quem ordena, quem vai obedecer, quem não vai obedecer. Esse não é o objetivo principal do casamento. Então, ainda que ela seja financeiramente mais avantajada em relação ao marido, se ela consentiu isso, não há nenhum problema, o casamento acontece. No entanto, se há um casamento em que se oculta um aspecto necessário para o kufu, as partes têm a opção de invalidar o casamento. Por exemplo, se alguém falsificou uma conta bancária, não é? E impressionou a sua noiva, que eu estou bem na vida, não é assim? Fez isso, eu estou bem, olha, meus tratos, e ela, alhamdulillah, ela também vem de uma família avantajada, não é? E casa, mas depois vai ver extrato real, não é isso. Ela tem direito de voltar e dizer, não, eu não quero, aquele casamento foi enganado, não é esse marido que eu queria. Por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, se você vai casar com uma mulher por causa de alguma coisa, assegura que ela tem aquela coisa que você viu. Nós ouvimos o profeta sallallahu alaihi wasallam no hadith diz, tunkahul mar'atu li arba'. Uma mulher casa-se por 4 motivos. Quer dizer, os fuqahas dizem, os muhaddithins dizem que esses 4 motivos não são o limite, não é taxativo, não é apenas exemplificativo, tá? Aqui apenas o profeta quis dar exemplo, não quer dizer só são esses 4 critérios que as pessoas selecionam uma mulher. Tunkahul mar'atu li arba', casa-se uma mulher por 4 motivos: li maliha, li jamaliha, li hasabiha, wa li diniha. Casa-se pela sua riqueza, pela sua beleza, pelo seu status, hasabiha, wa li diniha, e pelo seu din. O profeta disse, fazfar bidhati din, aproveite na mulher de din,
Opte pela mulher de din. Taribatiadá, que você será afortunado. Você terá alcançado uma grande sorte se você casar com uma mulher de din. Mas, no entanto, em nenhum momento o profeta sallallahu alaihi wasallam quis rejeitar todas as outras opções. Então, o indivíduo pode gostar de alguém por ser de uma família rica. Não é problema. Ele gostou assim. Deixem ele com o seu gosto. Está claro? Ninguém tem que interferir, mas você gosta de pessoa rica. Por quê? Ele gosta. Se calhar ele também tem que querer casar com alguém rica, é com ele, tá? Mas o profeta aconselhou a olhar pelo din. Ah, não, eu gosto de beleza, minha esposa tem que ser muito bela, quero uma mulher bonita. A pessoa pode ter uma mulher bonita e pode desejar isso, não é problema. E nem pode ser censurado. O profeta já disse no hadith, são várias formas que fazem com que o indivíduo escolha uma mulher, não é? E há outras. Hoje podemos dizer educação. A pessoa vai dizer, não, quero uma mulher que estudou. Eu quero casar com uma mulher, um estudante, e diz, minha mulher também tem meu nível. Vou casar com uma mulher também que estudou, um exemplo. É vontade dele, ninguém tem que interferir lá. Não, porque você está escolhendo, quer assim, está a desprezar os outros. Não é desprezar. Às vezes até se estende a outros. Eu quero casar com alguém da minha raça. As pessoas às vezes criam problemas onde não existe. Mas se alguém está a projetar os seus próprios filhos, a sua própria família, não é problema dizer e pensar assim, que não, quero casar com alguém da minha raça. Não é nenhum problema. Ou eu quero casar a pessoa de uma outra raça, também não é nenhum problema. No entanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam só disse, assegura que aquilo que você te leva para lá, exista de verdade lá. Que é para que não aconteça o quê? Para ficar desiludido. Chega lá e depois não é aquela situação, não é? Que você viu. Então, o que eu queria dizer é que no Islã, a mulher não tem, quando se diz, não tem obrigação de lavar, não tem obrigação de cozinhar, não tem obrigação de fazer isto, não tem obrigação de, de fazer khidmat do pai, do noivo, por exemplo. Às vezes traz muita confusão. Minha mulher não tem que fazer khidmat do meu pai. Você tem a obrigação de cuidar do seu pai. Por que está a passar para o outro? Com o casamento não nasceu isso. Mas com o relacionamento que você estabelece, pode ter nascido. Ou com a cultura onde você foi buscar a mulher, pode existir já isso lá. Elas, na família em que eles são assim, estão casados, eles fazem khidmat dos seus, sogros, é normal, e você foi casar com ela, olhando isso, e é normal. E se chega no casamento e você não encontra aquele aspecto que você esperava que ela tinha, e é parte da cultura dela, e ela está a sair daquilo que eram expectativas que você está a achar, ela que está a se comportar de forma estranha. Por exemplo, todos lá na família, é normal, por exemplo, vamos lá, dia de Eid, é normal as famílias irem passar Eid em casa dos pais. E quem cozinha? São as noras. É normal na nossa família, um exemplo. É normal. Só que o jovem já casou uma nova que diz, ei, meu serviço é cozinhar. Eu não vou lá, eu vou chegar àquela hora das 12, quando já está tudo lá, vou comer. Só que se as pessoas todas em volta estranham, então aquela atitude não é ma'ruf. Tá? E o profeta disse, al-ma'ruf é o critério que regula o que não está previsto no Corão e na Sunna. Então o ma'ruf, o costume, não é? É que vai regular. Então se aquela mulher comporta-se de uma forma que todas as outras, até outras noras estranham, então significa que ela está a fazer algo que não cabe naquele urf, naquele meio familiar. Então, aí sim o marido pode dizer, claro que isso dá direito a cobrar um talaq? Não. Porque o objeto do casamento não era isto. Tá? Não dá direito você dizer, eu vou divorciar com ela porque ela não cozinha para minha mãe. No dia de Eid, ela não cozinha, então tem direito, é nashiza. Nashiza quer dizer shar'an, rebelde. Nashiza, uma mulher rebelde, é aquela que compromete o objeto essencial do casamento. Esta é rebelde, shar'an. E esse comprometimento daquele que é o objeto principal do casamento dá direito a talaq. Está claro? Então, se ela é desleal com seu esposo, vimos nos hadiths do profeta sallallahu alaihi wasallam, diz que, não é, a mulher deve fazer o quê? Não permitir que uma pessoa estranha entre em sua casa, não permitir, não coabitar, não manter relações ilícitas. Isto aqui dá direito diretamente ao talaq. Está claro? O homem tem o seu direito. Se fosse num país islâmico, vai pedir talaq por justa causa, chama-se assim, por justa causa. O que é que aconteceu ou visto? Agora, se há incompatibilidade, vamos ver se essa incompatibilidade foi consentida por si antes ou não do casamento. Já sabia ou não sabia que ela era assim? Ou mudou? Se ela mudou, então ela está
sendo desleal, porque está a trair, é khidá, é como no comércio. Você diz que eu vou oferecer produto X e depois o que está lá dentro é diferente, dá direito à devolução. Então, se na verdade você sabia que ela vem de uma família assim, eu já te disse, até antes de casamento eu falei que eu não ia cozinhar, eu já tinha dito isso. Você sabia, você disse que sim, não tem problema, minha mulher não vai pegar panela. Agora, como que está a mudar aqui dentro do casamento? Então, no tribunal islâmico era inválido esse alegamento. Não, ela não cozinha, mas você sabia? Sim, ele sabia que eu não cozinhava. Aliás, todas as minhas irmãs não cozinham. Nós somos assim. Nós no nosso país é assim. Está claro? Então, quem vai estipular esses aspectos não é o Maulana que vai dizer: olha para a vossa cultura, para a vossa conjuntura, para o vosso meio social, como é que esses assuntos são? As expectativas que foram criadas no momento em que vocês queriam casar, o que é que cada um prometeu ao outro, e o al-muslimuna la shurutihim, e os muçulmanos devem zelar, esse hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, devem zelar com as suas condições, as suas cláusulas estipuladas. Se vocês antes do casamento acordaram que seria assim, então se ela está a comportar-se dentro daquele padrão, não está a se tornar rebelde. Então você não pode invocar isso dentro, já na minha família todos são assim, todas as mulheres fazem menos ela. Tá bom, mas quando você casou não sabia que ela seria assim? Sabia, mas eu pensava que ia educar ela. Meu irmão, casamento não é escola, tá claro? Não é para vir aprender, que você tinha que ver se ele tem esse maslaha, tem essa habilidade, não é? E aceitar ou não. Então, aceita a si mesmo, você correu o risco desde o início. Então pronto, o objetivo do casamento principal é outro, é família, procriação, é por isso, vamos para frente. Adota essa nova maneira de viver e vivam juntos, não é? Bil ma'ruf, pelo bem. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: talaq marratan. Não obstante o facto de existir talaq, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: talaq só existem dois, não é? Quer dizer, são revogáveis. Os outros já não, o terceiro você já não pode fazer mais nada. 2 talaqs só. Durante este período, fa imsakun bima'ruf, de novo. Durante este período de convivência, é reter a mulher bima'ruf, da forma convencional, socialmente aceita. Sempre o Shariat falou isso. Socialmente aceite. Essas são as regras. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. Ou, no entanto, se achar que não é possível a reconciliação e ela é culpada, ou ela também, atenção, estamos sempre a falar dela, não estamos a falar dele. O inverso também é aplicável, tá? O inverso também é válido. Pode ser o caso da mulher também. Sentir que não, meu marido disse-me que era assim, eu ia viver assim e agora ele mudou. Não é isso que nós combinamos. Está? Então também ela pode ter aí o direito de pedir que não. Eu não foi isso. Al-muslimuna la shurut. Os muçulmanos devem zelar pela sua palavra. Nós acordamos uma coisa e estou a ver uma situação completamente diferente. Ele me disse: casa seria sua, vou comprar uma casa em seu nome. Mas quando comprou casa já está em nome dele. Já não quero pôr o nome da mulher. Mas você tinha dito, não é? Não, a casa vai estar em teu nome. Mas agora que já está casado, não é bem assim. Amanhã, depois os filhos, meu irmão, você tinha falado isto. O al-muslimuna la shurutihim. Não era, a Sharia não estipulou, mas você é que criou essa expectativa nela. E eu entrei nesse casamento exatamente a confiar nessa expectativa que você criou em mim, em relação ao casamento. Então, isso aí é razão de criar o desconto. E o culpado aí será quem? Será você que está faltando na palavra. Então tudo que se diz em relação à mulher também é aplicável no inverso, em relação ao marido. Então, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, imsakun bil ma'ruf ou tasrihun bi ihsan. Ou, se isso não é possível, então a separação que seja com benevolência. Com benevolência. Não me lembro o nome do Muhammad, deve ser, não é Umar ibn Abdulaziz, mas um dos grandes salaf, não é? Que diz, está escrito no livro, que eu vivi com minha mulher e nunca tivemos confusão e, no entanto, acabei me divorciando. Então, você quando lê aquela passagem, mas subhanallah, não, porque é proibido eu lutar, bater. Eu nunca lutei com minha mulher. Não é preciso chegar à violência para você se separar dela. Allah disse: imsakun bima'ruf ou tasrihun bi ihsan. Viver da forma mais socialmente aceite. Se ver que somos incompatíveis, tasrihun bi ihsan, ou termina a relação com benevolência. Então não há espaço para violência doméstica, pancadaria no lar, bater, manchas, brechas na cara. O marido diz que não, tem que educar a mulher, é bater. Bati para educar. Isso é o mínimo. O que está escrito nos kitabos
por todos os fuqahás que falaram sobre o consentimento de bater, todos eles descreveram um detalhe, sem deixar nenhuma marca. É por isso que outros dizem, então isso não é bater. Se não deixa marca, não é bater, então não é permissível bater. Outros dizem assim. Agora, se uma mulher vem com mancha preta aqui, tem dia no Islã, fixo. Sharia fixou o dia. Dia é uma pena que se paga por causar lesões corporais. Então você não pode dizer Sharia fixou, Sharia baniu a violência doméstica no lar. Então você bate, ficou mancha preta. Se fosse islamicamente, seria fixado dia contra si, um valor que você ia pagar uma multa grande, mas grande mesmo, por causa disso. Partiu o dedo, rasgou, sangrou, fez qualquer coisa. Então, por isso, outros fuqahás, atenção, é preciso, no entanto, perceber também que muitos desses comentários são interpretações de fuqahás na altura. E às vezes os comentários dos fuqahás, é preciso perceber que os fuqahás também são reféns do seu meio social. Está claro? Não podemos pensar que porque é Maulana, tudo que ele fala é certo. Também o Maulana pode estar influenciado. Por exemplo, pode existir um Maulana que vai fazer um baiano, bate. Foi educado assim, pode existir. Tem Maulana que diz que tem que bater no aluno. Escomaro, pitai. Tem que bater mesmo, está? Então, pode existir. Mas, se a gente olhar objetivamente para aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala estipulou, eu que estou a tentar fazer aqui, é que qualquer marca que você deixar na pessoa, está fixo um dia, o que significa é penalizável. Então, não existe pancada, bater, se você não for para causar dor. Então, diz, não pode causar dor, não pode humilhar, não pode causar marcas no corpo de outra pessoa. Então, isso não é bater. É por isso que os fuqahás, alguns chegam, podem dizer, não se bate. É proibido bater no Islã. É por isso que chego a essa conclusão. Porque aquilo que, se eu disser, pode bater, todos vão entender, pode deixar marca na cara. É o que todos vão entender, não é? Porque bater é, não estou a ver outra forma de bater, né? Todos que já apanharam porrada em casa sabem o que é bater, com o papá quando batia a mamãe, não é assim? Bater é sentir dor, pular, ficar com marcas. É isso que se chamava de porrada. Então, se não se faz isso é haram. E se isso alguém fizer com sua esposa, ela ir queixar, você será penalizado no Sharia. Está fixo o dia no Kitab de Fuqaha para manchas que você causa no corpo, sangue, lesões, quebrar membros e corpos. Logo, no Islã não há espaço para violência doméstica. Não há espaço para violentar um ao outro, nem a mulher com o marido, nem o marido com a mulher. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. Ou fique casados, que é a melhor coisa que podemos fazer, viver bima'ruf, de uma forma, não é, cortês, de cortesia, de amor, de carinho, que socialmente aceite. Se na tua cidade quem puxa a cadeira para outro sentar no restaurante é o marido, se você não fizer vão achar estranho, puxa a cadeira da sua mulher, qual é o problema? Vai lá sentar. Mas se é o contrário, a mulher é que puxa também, não é? Na vossa família a mulher abre o lugar para o marido sentar, então que seja a mulher a fazer isso. Então nenhum juiz já devia dizer, nem no Sharia, que não, quem devia fazer a coisa, não é? Como diz em Urdu, é um provérbio em Urdu. Já me abibirazi que a carekazi. Marido e mulher são felizes. Então o que é que o juiz vai fazer? Já não há espaço. إذا كانت زوجي راضي إيش فضول القاضي. Árabe diz a mesma frase. إذا كان زوجي راضي إيش فضول القاضي. Se a minha mulher está feliz, para que serve um juiz? Não serve, é inútil, não é? Então ele não pode estipular quem deve puxar a cadeira para outro, quem é que deve sentar à frente, não é, da mulher. Se naquela família a mãe acha-se no direito de que ela deve sentar à frente, você acha assim, a mulher também acha assim, está certo. Não é só nós, a nossa família é assim, então a mulher senta à frente. Vamos. A vida, o objetivo principal não é este, de casamento, sentar à frente no carro. Não vamos chegar a discutir essa questão aqui, está? Essa é a questão mínima no casamento. Existe um objetivo grande, procriar um novo umma. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz o quê? Eu vou faini mukathirun bikum al-umam tazawwaju al-walud al-wadud. Casem com mulheres que procriam bastante. Faini mukathirun bikum al-umam. Eu irei me orgulhar de quê? Do umma. Esse é o objetivo primário do casamento. Então, o casamento deve ser centrado aí. O que põe em causa a relação, atenção, não estou a ver a hora. O que põe em causa o casamento, o que pode fazer com que haja justa causa para terminar a nossa relação, é quando se compromete o objetivo principal, o objeto essencial do casamento. Lineagem, nasal, filhos da minha lineagem, da minha família. Isso não pode ser comprometido.
Se isso é violentado, então a outra parte tem direito de quê? De romper. O outro nasce por convenção, por acordo mútuo. Você é que prometeu a ela, então cumpre. Outras obrigações são assim. E outras nascem por ambiente social onde você vive, a sua cultura, os seus costumes e tudo mais. Então, nessa base, prezados irmãos, era apenas um recado para dizer que vamos procurar conviver com as nossas parceiras da melhor das formas. São elas que vão viver conosco aqui, inshallah, conosco no Jannah. E são elas que vão nos dar aquilo que é a nossa continuidade um dia que nós não estivermos. Ibn Fulan. E respeitarmos e cuidarmos das nossas mulheres, tratarmos bem delas. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, o melhor dentre vós é aquele que é melhor com a sua esposa, com a sua família. E eu sou melhor que vocês todos em relação a quem? A minha família. O profeta dizia assim, ninguém cuida bem da sua mulher como eu cuido da minha esposa. É esse hadith, em outras palavras. Então, o ensinamento do profeta sallallahu alaihi wasallam é este. Todos nós devemos procurar tratar bem a elas. E se elas tiverem que fazer algo que não está além daquele que é o principal, procriar e dar mais do que isso, seja grato com ela e recompense, dá hadia, agradeça. E o mesmo para o marido. Aliás, o mesmo é pela mulher. A mulher também tem que fazer o mesmo para o marido. Ser grato, mostrar gratidão ao seu marido. E as regras ali não se estipulam. Não é o molana, nem o mufti, nem o juiz que vai estipular a regra de convivência no lar. Está? Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.